Olá a todos, boa noite. É com muito prazer que já vamos recebendo a todos os queridos companheiros para o nosso encontro semanal, o encontro para o estudo do Evangelho, através da nossa transmissão Evangelho no Ar. Vamos já agradecendo a todos que estão se conectando. Peço para que desde já possam separar um copo com água, possam separar uma jarra com água, para que durante a nossa transmissão seja possível a fluidificação deste copo, desta água, para que possamos receber os fluidos carinhosos, os fluidos equilibrantes que os amigos espirituais que conosco já se encontram presentes possam depositar em nome do Criador. Peço para que já separem, né? Nós temos alguns minutinhos ainda, temos 12 minutinhos ainda para que possamos iniciar a nossa conversa dessa noite. Vou colocar uma musiquinha para que a gente possa já se sintonizando, já se tranquilizando, já entrando numa frequência adequada, não é? Então vamos já nos tranquilizar, já serenar os nossos pensamentos, para que possamos já entrar em sintonia. Vamos respirando profundamente pelo nariz, soltando pela boca, ao som dessa melodia. Para que cada um de nós possa, desde já, se sintonizar, se equilibrar, e como sempre eu comento, aqueles que puderem curtir e compartilhar esta publicação, essa transmissão, nós já agradecemos, na certeza de que esse estudo pode chegar
a outros tantos que necessitam deste apoio singelo a que nós nos propomos, na certeza de que poderemos auxiliar, transmitindo consolo, amor e ternura a todos quantos assistirem essa transmissão. Vamos formar juntos uma grande rede do bem, uma grande corrente de amor, certos de que o Pai não perde oportunidade alguma de consolo, de amparo e de amor. Portanto, peço a vocês, curtam, comentem e compartilhem essa transmissão. Vamos levar a transmissão de Evangelho no ar a todos quantos dela podem necessitar. Então vamos já nos tranquilizando, buscando uma posição confortável. Mais uma vez, peço a gentileza de que separem os seus copos com água, seus recipientes, separem a sua água para fluidificar. Aqueles que possuem os livros, né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo será utilizado como sempre para o estudo. O livro Jesus no Lar será utilizado como leitura complementar. Então, caso queiram acompanhar a leitura, fiquem à vontade para separarem os livros, na certeza de que juntos poderemos efetivamente estudar e levar este entendimento a todos quantos dele necessitam. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que já estão aqui conectados conosco nessa transmissão desta oportunidade. Temos ainda mais 4 minutos, então ainda dá tempo de vocês separarem a água para fluidificar, separarem os livros caso os tenham, para que possam acompanhar a leitura. Peço que já se sentem confortavelmente ou que busquem uma posição confortável para que possam acompanhar a transmissão dessa noite. Serenem os seus pensamentos,
Sintam essa melodia maravilhosa que já nos prepara o ambiente para o nosso estudo da noite. Mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem essa transmissão, na certeza de que efetivamente ela pode chegar, melhor dizendo, àqueles irmãos que dela necessitam. Na certeza de que o nosso grande autor da vida jamais perde oportunidade de auxílio e utiliza todas as ferramentas disponíveis para acolher quem quer que seja. Vamos já respirando tranquilamente. Vamos serenando realmente o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração, para que mais um minutinho possamos nós todos já sintonizados e na mesma sintonia, na mesma frequência, iniciar o nosso estudo através da transmissão do Evangelho no ar, iniciando pela nossa prece inicial. Agradeço a todos que já se estão conectando conosco, que estão se conectando conosco. Vamos nos tranquilizando. E ao som dessa música, entrando em sintonia. Respirem tranquilamente. E, finalmente, vamos cerrando os nossos olhos por um instante e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos buscar a figura do meigo Rabi da Galileia, o médium de Deus. E vamos agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade bendita do estudo, do contato com as benditas instruções deixada pelo meigo Rabi da Galileia, que nos preenche o coração e nos instrui e nos dá força e nos encoraja a sermos hoje melhores do que fomos ontem, para que possamos construir no amanhã um mundo melhor. E assim, serenos e alegres, pedimos a bênção de Deus, para que junto dos amigos espirituais e de todos os nossos irmãos que se encontram conectados conosco nesta transmissão,
para que possamos iniciar a nossa sessão de Evangelho no ar, na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas que já se encontram conosco, sintonizados na transmissão desta oportunidade. Como sabem, a sessão de Evangelho no ar realiza o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra kardeciana da Biblioteca Básica Espírita, que traz a explicação dos ensinamentos morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas situações da vida. Eu peço licença pelo uso dos óculos e vamos iniciar, como sempre, abrindo o nosso Evangelho ao acaso, para que possamos receber o convite para estudo desta oportunidade. E essa noite somos convidados a estudar o capítulo 23, Moral Estranha. E este capítulo é formado pelos textos: quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrarem seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. E somos convidados na noite de hoje a estudar o texto: deixai os mortos enterrar seus mortos. E então ele disse a um outro: segue-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Isso está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixai os mortos enterrar seus mortos. As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que, na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte, se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria,
mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que, se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhe querem bem, os guardam como objetos de estima. Era isso que Jesus, aquele homem, não podia compreender Perdoe-me, vou repetir. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhe querem bem os guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si só, e Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Essa passagem curta, mas muito profunda da noite de hoje, nos faz um convite à reflexão sobre a verdadeira vida. Muitas e muitas vezes passamos pela nossa encarnação presos às concepções da terra, presos às obrigações do trabalho, presos às concepções do estudo, das despesas e de todo o mundo material que nos faz parte da existência, que constrói o cenário, a paisagem que vivemos enquanto espíritos encarnados. Porém, vale destacar, somos seres espirituais em uma experiência material. Não somos seres materiais que têm uma experiência espiritual. Porque, se não temos a correta interpretação desse conceito, meus irmãos, fatalmente aplicaremos o senso de priorização de maneira talvez equivocada. Ora, se não entendemos que somos seres espirituais que recebem a oportunidade de voltar ao corpo de carne para que, utilizando da encarnação, possamos ter a oportunidade de aprendizado através do esquecimento que nos cerceia o acesso às nossas memórias e que, portanto, nos facilita a nossa reeducação pelos pais amorosos que nos acolhem, pelas novas experiências de vida, para que sejamos efetivamente seres melhores. Se não temos essa oportunidade de entendimento, viveremos como seres materiais e nos preocuparemos como aquele irmão se preocupou ao perguntar a Jesus. Ele respondeu a Jesus, quando Jesus disse: segue-me, ele disse: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Ora, o pai dele já não estava mais lá. O que havia era um corpo material. Mas para a cabeça, para a mentalidade daquele nosso irmão, o pai dele havia morrido, porque havia um entendimento incorreto que a vida estava na matéria e não algo transcendental, algo no espírito. E por isso que Jesus disse: deixai os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, deixa que a matéria se encarrega de enterrar a própria matéria. Mas é importante, quanto a vós como ser espiritual, ir ao mundo e anunciar o reino de Deus. E aí é o que ele fala, né? Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Por quê?
O reino de Deus não é deste mundo. E Jesus estava encarnado, então o que ele queria dizer? O reino de Deus não é da matéria. E faz o completo sentido, visto que somos, mais uma vez, seres espirituais numa experiência material. E é o que o Evangelho esclarece, que não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Ou seja, trocando em miúdos, todas as vezes que a gente se preocupa com o físico, com a matéria, sem se preocupar com o plano espiritual, sem nos preocuparmos com o nosso espírito, com os nossos valores eternos, fatalmente estaremos gastando as nossas moedas, gastando a nossa experiência com processos perecíveis, que não seguirão conosco quando o nosso tempo junto ao corpo material se encerrar. Então Jesus, nesse momento, nos dá uma grande lição. Ide e ensinai o reino de Deus. É importante que a gente ensine, que a gente explique, que a gente repita que o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é o nosso mundo espiritual. O reino de Deus é o nosso mundo interior. Portanto, é necessário sempre, meus caros, que nós, cada um de nós, sem exceção, procuremos nos desenvolver, procuremos acalentar, procuremos tranquilizar, procuremos explorar o conhecimento do Espírito, pois somos esses seres espirituais nessa experiência material. Hoje, lendo uma postagem de uma colega, ela havia feito um comentário de que atualmente o liame, esse pequeno trecho que nos separa do plano físico com os outros planos da criação, os outros planos da matéria, está cada vez mais suave, cada vez mais fino, e que a gente está cada vez mais percebendo a existência de outros planos da vida. E graças a Deus. E isso está acontecendo num processo que a gente está tendo a consciência de que o reino de Deus não é desse mundo. Mas muitos irmãos, ainda como esse que Jesus disse, segue-me, e ele disse, mas eu preciso enterrar o meu pai. Muitos irmãos ainda hoje não têm a consciência que o verdadeiro mundo é o mundo, a pátria de Deus, a pátria do Espírito, o mundo espiritual. Então, é importante que nós cumpramos com o enxortamento de Jesus. Jesus disse a cada um de nós, ide ensinar o reino de Deus, ide explicar aos seus irmãos, aos nossos irmãos, que o reino de Deus não é desse mundo. Precisamos fazê-lo para que possamos, com certeza, auxiliar, como essa colega comentou, como a Regina comentou, auxiliar a que todos percebam esse pequeno liame que divide o mundo físico do mundo dos outros mundos, porque não é somente o mundo espiritual, é o mundo eterno, para que a partir desse propósito possamos focar as nossas energias para aquilo que é necessário. A nossa reforma íntima, a reestruturação do nosso ser, para que possamos deixar o homem velho que estava pensando que a vida era a vida material, para que sejamos o homem novo, que está cultivando
experiência do Espírito, que está cultivando os valores espirituais que carregaremos conosco para o outro lado da vida, para que possamos efetivamente atuarmos em sintonia com a criação e que possamos efetivamente, desta forma, lembrar que o reino de Deus não é desse mundo. Eu agradeço a todos que estão conosco conectados. Não sei se existe algum comentário ou se existe alguma dúvida com relação ao trecho estudado desta noite. Caso haja algum comentário ou haja alguma dúvida ou alguma complementação, eu peço, por favor, que utilizem a caixa de texto do nosso chat da transmissão online e eu poderei ler e, assim, esclarecer as dúvidas que surgirem dentro das minhas possibilidades ou ler os complementos que muito nos ajudam e muito nos fortalecem no entendimento e no entendimento de todos que assistem. Acredito que não haja, então, nenhum comentário. Então, a gente vai dar seguimento para a leitura complementar. Como eu havia comentado anteriormente, a leitura complementar dessa noite é o livro Jesus no Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Mais uma vez eu peço licença pelo uso dos óculos. E nós abriremos ao acaso. E a lição que somos convidados para estudar como complemento do Evangelho dessa noite é o capítulo 24, Os Sinais da Renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas do homem, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância. Dentro de si, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos,
mas há aqueles que se mergulham no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos por exigência de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando às trevas da ignorância, às chagas da enfermidade, às angústias da fome e às torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar esta era distante. Eu acredito que essa mensagem tão bonita, tão poética, complementa de uma maneira muito emblemática a lição dessa noite. A lição 24 se chama Os Sinais da Renovação. Ora, o que Jesus, há mais de 2000 anos, nos convida: a renovação. Jesus, quando diz, ide e ensinai o reino de Deus, pedia aos homens de boa vontade que fossem aos 4 cantos do mundo efetivamente ensinar cada um dos itens citados nessa lição. Porque o verdadeiro poderoso não é aquele que vai guerrear, não é aquele que vai oprimir o seu semelhante, mas aquele que mais amar. O mais santo não é aquele que vai se isolar. O mais santo é aquele que vai arregaçar as mangas e entregar as mãos ao trabalho, seja qual for o trabalho. É chegado a hora, meus irmãos, de que nos coloquemos como fiéis trabalhadores do Cristo, fiéis trabalhadores na vinha do Senhor, para que possamos entender de uma maneira incontestável que o reino de Deus não é deste mundo, que as verdadeiras riquezas são as riquezas do Espírito, são as nossas conquistas morais. Portanto, Jesus, nessa noite maravilhosa, nos convida através do Evangelho a repensarmos as nossas posições.
Queremos continuar a ser como aquele irmão nosso, que quando Jesus disse, segue-me, e ele disse que não podia porque tinha que enterrar o pai, valorizando o aspecto material em detrimento do aspecto espiritual? Ou seremos aquele irmão que entende que a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Somos seres espirituais numa experiência material. Então precisamos cultivar os bens do espírito. Não podemos nos alijar, nos distanciar das nossas responsabilidades com a manutenção da vida física, mas não podemos suplantar a prioridade da vida espiritual em detrimento da vida física. Precisamos sim cuidar da vida material, da vida física, mas jamais podemos nos descuidar da vida espiritual, porque a vida espiritual é a verdadeira vida. É o que Jesus já nos trazia, que ide e dizei aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no reino dos céus, pois é lá que está a verdadeira vida. Lembrem, devemos todos, meus irmãos, todos, nos lembrarmos diariamente. Somos seres espirituais numa experiência material. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, o nosso Divino Mestre, para que possamos, cientes destas responsabilidades, buscarmos neles a força necessária para seguirmos dignos pela existência material, aprendendo e lapidando os nossos espíritos, para que, quando voltarmos à pátria espiritual, possamos voltar como espíritos melhores, na certeza de que a experiência na matéria apenas nos fortalece e nos dá a oportunidade de sermos hoje melhores do que fomos ontem, na certeza de que poderemos ter um amanhã mais alegre, mais saudável e mais feliz. Não sei se algum irmão que esteja conectado conosco gostaria de fazer algum comentário, complementar, gostaria de tirar alguma dúvida antes que possamos seguir para o encerramento da nossa transmissão com a prece final, as vibrações e a prece final. Fiquem à vontade para fazer os comentários que se fizerem necessários através da nossa caixa de texto, da nossa transmissão. Bem, como não temos nenhum comentário, então eu desde já agradeço a presença de todos e vamos seguir, portanto, para as nossas vibrações da noite e a prece de encerramento. Só um instante, estamos com problemas técnicos. Vamos então elevar os nossos pensamentos até Deus, buscando a figura
seguir. Vamos vibrando por aqueles que não desfrutam da saúde, não somente da saúde do corpo físico, mas também a saúde mental. E por que não dizer da saúde espiritual? Vamos oferecendo as nossas energias para que, com o orvalho do amor divino do Criador, a saúde visite os nossos irmãos, fortaleça os seus corpos para que sejamos úteis como trabalhadores na seara do Mestre amado. Vamos vibrando por aqueles esquecidos que vivem na solidão, sem amor e sem carinho de seus seres amados. E vamos vibrando para que eles sintam que não estão sós, que o amor de Deus neste instante os envolve, pois esse amor jamais os abandonou. Vamos vibrando pelos países, vamos oferecendo as nossas energias benditas. Os governantes e seus governados desenvolvam comportamentos de amor, de fé e de esperança, que possam esses irmãos Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diga-me uma só palavra e serei salvo. E se o Senhor me pede, que tenhamos como nação a fortaleza necessária para ouvir os nossos irmãos, para que possamos salvaguardar a Mãe Natureza, que tanto nos protege, que possamos
proteger a nós mesmos neste instante, com as nossas melhores vibrações. Que não haja mais preconceitos, que não haja mais escravidão de qualquer espécie, que não haja tristezas. E vamos pedindo licença para vibrarmos pelos lares que nos acolhem. Que a luz bendita do Senhor vá do nosso portão de entrada à nossa residência até o último tijolo no fundo dos nossos quintais, das nossas casas. Fortalece, Senhor, o nosso lar. Fortalece a cada um de nós que aqui está, Senhor, para que possamos seguir convictos no propósito de servir a Deus na figura de nosso semelhante. E assim, com o coração tranquilo e cheio de amor, elevamos ainda mais os nossos pensamentos e agradecemos a grande misericórdia do nosso Pai amado, na certeza que temos de que, devedores que somos, muito mais devemos do que agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e, fortalecidos, pedimos licença para encerrarmos a nossa transmissão de Evangelho no ar desta oportunidade, na certeza. Agradecemos a todos que estiveram conosco presentes até este momento. Que vocês possam sorver a água onde foi depositado os fluidos que se faziam necessários para os seus lares. E que, revigorados por essas energias e por esse entendimento, possam desfrutar de uma semana de muita luz, de muita prosperidade física e espiritual. Fiquem com Deus. Até logo.